Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Sheila Maluf, ela que é a diretora-presidente da DITEAL, a Diretoria de Teatros de Alagoas, e também podemos dizer que a professora Sheila Maluf tem graduação em Artes Plásticas e História da Arte, além de ser mestre e doutora em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo. Bem, professora, é um prazer tê-la aqui novamente no Frente a Frente e comecemos justamente sobre o aniversário do Teatro Deodoro. São 112 anos de construção e de vida cênica, né? É verdade. Eu pergunto, como está a programação e como vocês estão desenvolvendo os trabalhos lá do teatro, né? Destacando justamente esse tempo, não é, de vivência, mais de um século. Olha, eu sempre brinco, nosso querido velhinho, né? 112 anos não é para qualquer um. É um prédio centenário com N problemas de manutenção, que a gente não... Na construção foi muito bem construído, mas na época não tinham recursos que hoje a gente tem que adaptar, como internet e outras coisas. Mas a gente está vivendo bem com ele, temos tido muito apoio e a gente vive fazendo uma manutenção constante e chegamos aos 112 anos. Com uma beleza arquitetônica. Com uma beleza ímpar, palco centenário do Estado, um dos maiores ícones da cultura alagoana. E com muita felicidade a gente fez essa programação, porque nós estamos vindo de 2 anos de... social, né? Nós fazíamos nós comemos nenhum ano, mesmo na pandemia, ele não passou em branco, mas a gente não podia comemorar contento. Então fizemos alguma atração, alguma coisa assim mais discreta por conta da pandemia, né? O primeiro ano foi de pandemia total, aquela lockdown, e depois nós ainda recuperamos, mas mesmo assim, agora nós falamos, não, nós vamos fazer para valer uma semana de programação. Pois é, que começa no dia... Começa no dia 14 e vai até o dia 20 de novembro, de 8 da manhã às 10 da noite, às 22 horas. Gratuitas, todo tipo também... de atração. Nós temos, eu diria que quase 90% das atrações gratuitas. Nós temos 3 espetáculos que vão ser cobrados. Um, que é o Teatro Deodoro, é o mais barato, que está dentro das nossas comemorações, 10 e 20 reais. Simbólico. Simbólico. Pode-se dizer assim. O outro também é o Quinta no Arena, que vai estar dentro na programação, que são nossos 2 projetos, que já são também conhecidíssimos do público alagoano. E também 10 e 20 reais. E a Orquestra Filarmônica, que é 40 e 80 reais. Porque é um grupo grande, tudo isso, eles precisaram dessa conta na bilheteria. Mas são todos nossos parceiros. Vamos por partes, como diria Jack. Estripador, né? Pois é. E como está a programação por dia? O que é que se pode destacar? Olha, eu vou dar uma pincelada 14, geral, tá? E depois a gente vai destrinchando, né? Nós vamos começar com a Maria Emília Clarke. Sim, esse ano a grande novidade é uma feira agroecológica, que nós vamos montar no pátio externo, depois onde tem a fonte. Nós vamos montar no pátio externo do Teatro Deodoro. Inclusive vai ter uma casa de farinha, são 20 tendas. Então tem, além dos produtos naturais e manipulados, nós teremos também, são mulheres que fazem artesanato em União dos Palmares. Qual a razão dessa iniciativa de colocar uma atividade agroecológica associada à cultura no templo, que é o Teatro Deodoro? Exato. A ideia inicial foi realmente aproximar o agricultor, o homem da terra, das pessoas que vão ver cultura e eles também terem a cultura deles. Então tem um outro projeto que está lá dentro, que é inclusive da UFAL, que então tem palestras educativas, discussão sobre meio ambiente, que interessa tanto aos artistas e quanto eles também vão ter como cidadãos, não é? Exatamente. A cidadania agradece. A cidadania, né? Então nós teremos, por exemplo, um palco montado no pátio externo também, onde
aconteceram vários shows. O nosso parceiro, Clube do Jazz, então vai fazer ensaio aberto de Clube do Jazz lá. Então, outros parceiros também, MC Tribo, o Orquestra dos Tambores, outros parceiros também vão se apresentar. Transhow. Então, eles se apresentam no palco aberto e os artistas, a plateia que vai assistir um espetáculo também vê o que eles fazem. É uma integração. É uma integração. Uma confraternização. Sempre bem-vinda. Isso Em mesmo. se tratando de arte, cultura, seja ela popular ou erudita, é um ganho inestimável, né? Exato, exato. E é importante, eu me lembro que na Bienal, uma vez, o pessoal do MST, inclusive, foi me pedir se podia visitar a Bienal, eles foram pedir autorização. Incrível. Eu falei, pode, claro. E foi a coisa mais linda, eles circularam, as crianças que nunca tinham visto um livro também foram, tiveram acesso, né, às atividades culturais que tinham na Bienal. Então, assim, eu acho que se puder integrar, vamos integrar, por que não? Exatamente, sem barreiras. Sem barreiras, é aquela coisa, não existe agressão, não vou entrar no mérito da questão aqui, porque não me cabe, mas eu achei que a gente podia fazer isso no Teatro Deodoro e nós fizemos. Assim foi feito, essa integração. Mas é importante colocar a cultura, que é uma forma também de formação humana, Exato. Importantíssima, né? Quando a gente vive em tempos de muita, digamos assim, de ódio, muitas vezes. É verdade. Né? É uma programação que visa, digamos assim, acalmar, não é? Também. Exato, e eu acho que vai ficar muito interessante, sabe? As pessoas que vão assistir aos espetáculos vão estar lá. E quem quiser, olha, se você quiser ir às 8 da manhã e passar o dia inteirinho lá, até às 10 da noite você vai ter o que fazer, eu garanto. Vai ter o que ver e o que fazer, né? O que assistir. Pois é. Bom, aí vamos voltar para a abertura, né? Dia 19 a gente tem a Maria Emília Clarke. Ela vai dia fazer 14, dia 14. Dia 14. Dia 14. Dia 14. Eu vou falar das atrações principais, porque tudo vai acontecendo simultaneamente. Então, no dia 14 ela estará a Maria Emília Clarke com o espetáculo Ininterrupto e também vai ter a Marika, desculpa que é um nome difícil, Marika Gidali, que é uma das precursoras do Balé Estágio, e ela vem para cá porque o Balé Estágio também está fazendo 50 anos, e ela vem porque a Maria Emília Clarke, ela faz um projeto com a gente há 7 anos. Ela vai fazer um espetáculo, mas ela é nossa grande parceira. Então, há 7 anos, nós fazemos balé a serviço da educação, que é uma temática que o Balé Estágio também desenvolve. E ela fez o Balé Estágio há muito tempo, então ela trouxe um pouco disso para cá. Daí a Marika, que inclusive vai fazer uma oficina depois e conversar com as pessoas. É importante destacar que, além do Teatro Deodoro, o Teatro de Arena também está integrado a essa todos, programação. Todos, né? E também a DITEAL. A DITEAL, a gente está com a exposição da Bárbara Lessa, artista, e o nome da exposição é Bárbara, porque está Bárbara a exposição. Não deixem de visitar, também abertos sábados, domingos e feriados, independente da nossa programação, no Complexo Cultural. Anexo. Então, a gente tem o Teatro Deodoro, tem o Teatro de Arena e tem o Complexo Cultural ao lado. Então, quem for, não precisa nem ficar se deslocando com o carro, é tudo ao lado, né? Então tá tudo fácil, não tem desculpa para ir, porque sábados e domingos e feriados a gente também funciona a nossa galeria de arte. E dentro da programação, é dia 14, né? Dia 14 começa. Começa. Sim, dia mas 15, a Bárbara, a exposição da Bárbara já começou em outubro. Né? É bom deixar claro, e vai perdurar durante todo o período do aniversário. Da comemoração. E ainda vai, da comemoração, né? Da celebração do nosso querido velhinho, dos 112 anos. Então, a exposição fica lá no Complexo Cultural, que a gente chama de... É aquela parte envidraçada, a gente chama de Complexo Cultural. E, antigamente, no início, porque não tinha nome, eu falei assim, como é que a gente vai chamar, tal... Complexo Cultural do Teatro Deodoro, porque quem é conhecido é o Teatro Deodoro, né? Então ficou a maneira mais fácil de se referir a esse espaço de exposição. Sobre o teatro, sim, só uma questão que se levanta, né? A construção do teatro
é importante dizer que foi um clamor da sociedade da época, né? É verdade, em 1910. Foi inaugurado, né? Foi o Lucarini, que foi o arquiteto, Italiano, e eles fizeram, italiano. Já fez outros muitas, prédios, tem ícones. alguns outros prédios, tem inclusive, me parece que é o prédio que tem na Justiça Federal, ali na Praça Deodoro também, e entre outras obras de arte que ele fez. Ele não fazia uma construção, ele fazia uma obra de arte, basta vocês verem os detalhes do Teatro Deodoro, né? Então, o que acontece? Foi inaugurado em 1910, em 1914, só uma partezinha, que acho que muita gente não sabe, mas é interessante contar. Exatamente. Em 1914, virou cinema. O Teatro Deodoro virou cinema, bem como outros teatros centenários pelo Brasil, na época da guerra. Chegou a cinema e foi virando cinema, tudo isso, mas o público alagoano resistiu bastante à ideia, e aí ele voltou a ser teatro. Então, ele já teve esse desvio de curso, de função, né? Outra curiosidade é que onde existe a Praça Deodoro era um largo das Princesas, isso mesmo. Largo da Contiguiba também, né? E poucas pessoas também sabem que ali fazia parte desse complexo, né? Eu vou fazer até uma chamada, vou fazer uma divulgação nossa aqui. Nós estamos no YouTube, Teatro Deodoro. Vocês procurem lá, que vocês têm, eu acredito, nós temos mais de 1000 seguidores, eu não sei quanto está hoje, porque faz algum tempo que eu não olho, mas nós temos vários vídeos, inclusive vídeos falando da história do teatro. Né? Então, com todos os detalhes de arquitetura, nós fizemos esse vídeo o ano passado, inclusive porque estávamos muito preocupados, porque não dava para comemorar de outras formas, né? Por conta da pandemia. Então, a gente começou a se comunicar com o nosso público e com nossos artistas da terra através dos vídeos. Então, os vídeos, eles vinham fazer uma apresentação, a gente gravava, publicava. Nós temos muitos vídeos, então vale a pena vocês verem no YouTube Teatro Deodoro. Pois bem, acessem. Você vê que mudou a linguagem, mas a gente continua lá Vamos na parada. Dar uma paradinha aqui na nossa conversa e em 1 minuto estaremos de volta. Vamos lá. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a diretora-presidente da DITEAL, a Diretoria de Teatros de Alagoas, Sheila Maluf. Ela, que possui graduação em Artes Plásticas e História da Arte, além de ser mestre e doutora em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo, nos fala sobre a programação comemorativa aos 112 anos do Teatro Deodoro. E aí, a programação, já falamos da abertura e dando continuidade, o que é que se pode destacar? Nós temos, depois da Maria Emília Clarke, que nem eu disse, eu estou falando das atrações principais, nós teríamos na terça-feira, dia 15 de novembro, o Paulo Betti, com uma autobiografia autorizada. Então, ele celebrando os 40 anos de carreira, ele fez uma autobiografia, é um monólogo, e ele vai trazer para a gente isso aqui. Nós estamos de parceria, de Teal, que está trazendo o Paulo Betti, e é gratuito. Então, é bom esclarecer aqui para quem está nos ouvindo que todas as apresentações gratuitas, os convites estarão disponibilizados na bilheteria 2 horas antes de cada espetáculo. Tá? Então, são atrações gratuitas, mas tem esse comprometimento das 2 horas antes a pessoa comparecer e pegar o seu ingresso.
viu? Além dessas atrações, também na programação constam oficinas, não é isso, Sim, professora? sim, tem oficinas. Olha, é bom, eu não me recordo se eu já dei o site, mas é bom que as pessoas anotem. É diteal.al.gov.br. Se vocês entrarem nesse site, vocês verão toda a programação das oficinas, tudo. Vocês vão ter todos os acessos, como se inscrever, onde vocês vão colocar. Então, é interessante vocês entrarem. Então, Quem quiser entrar em contato com a gente... Já pode observar aqui. Nós temos o endereço diteal.al.gov.br. Isso, maravilha, maravilha. Muito bom. Então, vocês têm... Aí está melhor ainda, está mais confortável ainda, porque vocês já estão copiando da tela. Exatamente. Né? E nós também, quem quiser, inclusive o nosso projeto, sempre de trazer alunos da rede pública, ou mesmo escolas particulares, não só para visitar, mas pode se inscrever para terem acesso aos espetáculos também. Pode se inscrever, nós vamos ter vários espetáculos, então podem se inscrever. Tem que entrar em contato com a Diteal. Tá certo? Então... Vocês estabeleceram um atendimento específico para essa semana de comemoração, para o público que queira participar? Sim, nós temos a nossa disponibilidade do agendamento por telefone, por WhatsApp, e todos esses dados estão nesse site que eu passei para vocês. Perfeito. Vocês estão copiando aí, que está escritinho aí. Bem, tá? Então as oficinas, elas constarão também da programação. Isso. Nós vamos ter oficina, e aí a atividade da feira, que a gente integrou. Maracatu para mulheres e tem a oficina de iluminação cênica, que é dada pelo Careca. A gente só fala Careca, porque se falar o nome dele ninguém conhece, né? Vai ficar Edner Careca. Que está há anos trabalhando muitos anos. no Teatro Deodoro. E aí eu acho que ele tem a mesma idade que o Teatro Deodoro, ele que não nos escute. Então, ele vai fazer essa oficina, são conhecimentos básicos, mas são conhecimentos importantes para quem quiser seguir a carreira de iluminação cênica. E iluminação de eventos também, ele sempre pega teatro e eventos, né? Há uma programação na quarta-feira que me chama a atenção, que é o Sarau Literário Novo Jardim. Isso. Novo Jardim é a feira agroecológica Novo Jardim. E eles fazem essas atividades culturais, eles desenvolvem. É um projeto. É um projeto deles. Vai ser feito no Café da Linda? Ou não, vai ser feito na própria feira. Que nem eu disse, nós vamos colocar um palco. Vai ter um espaço de atividades culturais. Roda de conversa também. Tudo, inclusive sobre o meio ambiente, palestra. Então, é bem interessante, por isso que eu falo, vai ter atividade o dia inteiro, né? Sobre o meio ambiente, a gente vem, digamos assim... Vem uma pessoa, deixa eu pegar o nome que eu não... Num momento importante, né? Porque nós temos aí a defesa do meio ambiente. Isso, tem... Dentro de uma tarefa... Na quarta-feira, olha... é importante também, tem o espetáculo do Zé Márcio Passos, Não Me Deixe Morrer Nessa Calçada, no Teatro de Arena. Porque nem eu disse, eu não decoro a programação, eu estou pegando aqui com a minha cola, porque é muito complicado, são muitas atividades simultâneas, nós estamos trabalhando com atividades simultâneas. Então, enquanto tiver no Teatro Deodoro, por exemplo, na quarta-feira, às 20 horas, que vai fechar a edição do Teatro Deodoro Mal Barato, vai ter a Banda Maquiavel. Tá? Enquanto estiver no Teatro Deodoro, 20 horas, às 19h30, vai ter o espetáculo do Zé Márcio Passos. Então, são espetáculos simultâneos. Com um título sui generis. Isso. Na Feira Agroecológica Novo Jardim, às 9 horas da manhã, isso tudo na quarta-feira, vai ter a Banda de Pífanos, Fulô da Chica Boa. E essa banda de pífanos, eu vou dizer uma coisa interessante. Quem vai se apresentar com essa banda é o nosso querido Chal do Pife, que é patrimônio já, inclusive patrimônio vivo. E o que acontece? O Chal, desde junho, nós fizemos uma oficina, nós a Diteal, proporcionou uma oficina para quem quisesse, abriu inscrição, tudo isso, as inscrições ficaram abertas, e pela primeira vez na vida dele, ele fez uma oficina de pífano.
Essa oficina começou em junho e essa oficina está até agora. E os alunos terminando. Não, e os alunos vão se apresentar agora junto com ele. Então ele vai se apresentar com a banda e também com os alunos. Com os alunos da oficina. Isso. Não é bonito? É lindo. Porque ele está estendendo o conhecimento dele. Ele está, né, com mais pessoas. E os alunos tendo a oportunidade de ter, né, o talento do Chá do Exatamente. Então vai ser muito gostoso. Condução. E aí ele vai ficar na feira de manhã, à tarde nós vamos ter roda de conversa fora em defesa do SUS, nesse de sarau literário, né? Performance do Naeliton Santos. E tem uma tenda aqui de saúde popular, eles estão vendendo ervas medicinais também. Ah, sim. É. E isso associada à feira agroecológica. E nós, às 3h da tarde, teremos o Quartas Eruditas, que continuamos com uma visitação assídua de escolas agendadas, uma média de 300 alunos de escola pública por apresentação. Nós fizemos uma conta rápida nesses 7 anos de projeto que a gente mantém. Nós tivemos aproximadamente mais de 10 mil alunos para entender o que é música erudita. Isso que coisa bonita. É importantíssimo para a formação de plateia, né? E para a cultura. Eu sempre falo, espaço junto aos estudantes. Se você chegar para uma criança e falar assim, você gosta de tomate? Aí a criança vai falar assim, eu não gosto de tomate. Mas você já comeu tomate? Não, nunca comi. É mais ou menos isso. Então, música erudita, não gosto de música erudita, mas você já ouviu música erudita? Você sabe o que é? Sabe qual a diferença música erudita e música popular? Não sei. Então, a gente está oportunizando a essas crianças, até em tom de brincadeira, às vezes um maestro muito querido, ele sempre coloca, às vezes ele pega alguém da plateia, umas crianças, para reger, aí a criança vai e faz a regência do grupo, né? Tem o coral e tem os músicos também que ele tem trazido, às vezes, de Marechal Deodoro. Então, é muito bonito. Toda a última quarta de cada mês, nós temos o Quartas Eruditas. Esse mês vai cair na quarta-feira, quarta-feira é dia 16 de novembro. Na quinta-feira, tem um ensaio aberto do Clube do Jazz de Maceió. Isso, que vai acontecer na feira. E que acontece na feira também. Nós temos, que nem eu disse, nossos parceiros, nós integramos toda a programação com uma boa parte dos nossos parceiros. Então, o Clube do Jazz é nosso parceiro, sei lá, acho que há 6, 7 anos também nessa faixa. Desde que nós começamos, a gente começou a fazer várias parcerias. Então, se você vai nas quintas-feiras, o que acontece? Provavelmente você vai chegar na galeria do Complexo Cultural e vai ver um ensaio de jazz. Porque isso é arte, né? Então, você está vendo uma obra de arte e você está ouvindo jazz. Tudo integrado para criar. É ensaio, mas é bom, é interessante. Não Exatamente, é? A ideia é essa, sempre foi essa a ideia. De bem-estar. De bem-estar dentro da cultura, com várias formas de manifestações culturais. Conexão Tudo é cultura. integrada. Conexão, exatamente. A gente sempre trabalhou com isso. E aí, na quinta, nós vamos ter a participação dos alunos, tá vendo? Homenagem. E temos uma homenagem. Helena Cavalcante, Chaldo Pife e Ronaldo de Andrade. São 3 expressões em diversos setores de arte e nós vamos fazer uma homenagem a eles. Na sexta-feira, este show Juntos e Misturados. Esse show vai reunir quem são juntos e os misturados. Eu chego já lá. Deixa eu terminar a quinta-feira ainda, porque nós temos ainda um cordel importante de citar, do mestre Jorge Calheiros, tem oficina de pandeiro, né? E tem um cineclube, que vai ter também na Feira Agroecológica. E essas terapias integrativas. O que são essas terapias integrativas? Na prática, o que são? Na prática, eu acredito que, eu não sei te dizer exatamente, mas eu acho que fala de saúde popular, de ervas medicinais, porque nós vamos ter, a Feira Agroecológica, eles vão ter lá ervas medicinais também plantadinhas para vender. Maravilha. Então, eu acredito que seja um pouco de explicação sobre isso, porque às vezes você está com uma dor de cabeça, pode tomar um chá de alguma coisa que tem fácil. Sem efeito colateral. E a gente não sabe. Eu mesma confesso minha ignorância a esse respeito de plantas medicinais. Eu ouço falar, eu leio alguma coisa, mas é um conhecimento muito limitado, né? Então, essa eu não vou perder, essa palestra aqui, não.
E na sexta-feira, para os Juntos e Misturados, olha a integração. A gente começa com nossos parceiros. MC Tribo, Orquestra de Tambores, de 15 às 18 horas. Depois vai ter o Transhow Elzas. Nós vamos ter o coletivo Nossa Gente Alagoana, que é um grupo da terceira idade que ensaia também nos nossos espaços, né? E isso vai ser já na sala de música, com entrada gratuita, tá? De 9 às 11, na feira, nós vamos ter palestra hip hop e suas linguagens. Você vê que eu sempre brinco, todas as tribos e todos os públicos, porque a gente tentou, nada ficou de fora. Pelo menos eu acho que não ficou de fora. Se vocês acharem, reclamarem que alguma coisa ficou de fora, vocês venham falar conosco. É que podem dizer não melhor, não é? Então, palestra hip hop e suas linguagens, uma ferramenta educacional nas periferias e batalha de break, de 2 às 3 horas na feira. É aquelas batalhas de versos, um fala uma coisa, outro fala outra, que chamam de batalha. E é um pouco de duelo mesmo, uma coisa de batalha de break, né? Então vai ter o rap, vai ter... nós vamos fazer uma homenagem ao Jorge Barbosa, o Sebage, que muita gente conhecia só por Sebage, que ele fazia o antropofágico... antes de Sebage, de ser Sebage. É verdade, ele fazia o antropofágico miscigenado, era um projeto que nós tínhamos em parceria. Então, o que aconteceu? O grupo que se apresentava com ele vai se apresentar nos mesmos moldes do antropofágico miscigenado em homenagem, vamos prestar essa homenagem ao Sebage. Merecida homenagem. Super merecida, né? E no sábado, a gente tem a Orquestra Filarmônica, aí é pago R$ 80 e R$ 40, mas vocês podem reservar os ingressos. Tem todas as indicações no nosso site e tem uma aula de disciplina de uma professora da UFAL de Meio Ambiente e Educação, professora Michele Reis. Uma roda de conversa sobre educação popular em saúde e práticas integrativas, complementares nas feiras agroecológicas. Vai ter o RAP na feira, apresentação de circo, Coletivo Ilumina, e ainda um Transhow, que a gente tem parceria com o pessoal do Transhow, e é um espetáculo também que elas vão se apresentar. Pois bem. Você está vendo que é bem diversificada. É diversificada, né? E os horários oferecem as condições para que todos possam assistir alguns desses espetáculos, dessas atividades. A gente tentou fazer, que nem eu disse, a gente quer ver público, quer as pessoas prestigiando, circulando, discutindo saúde, discutindo cultura, né? Essa vivência, né, direta, prática da cultura, importante porque tira as pessoas assim de um comodismo que é levado, por exemplo, pela televisão, pelos jogos eletrônicos. Então sai um pouco dessa vibe, digamos assim, e entra na discussão, na vivência, muda o contexto, né? Um pouco, na né? vivência. Está precisando mudar o contexto um pouco. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Sheila Maluf, ela que é a diretora-presidente da DITEAL, a Diretoria de Teatros de Alagoas, e fala sobre as comemorações dos 112 anos do Teatro Deodoro. Bem, falemos sobre o Teatro Deodoro. O teatro é um ícone, podemos dizer assim, da nossa cultura. E, nesse sentido, cada um de nós, alagoanos ou visitantes, podem ter uma história com o Teatro Deodoro. Como resgatar essas histórias? Já imaginou um projeto no sentido de resgatar as histórias que envolvem o Teatro Deodoro? Olha, nós temos gravado em vídeo, eu não me recordo, foi na primeira gestão, né, do governo que nós fizemos. Nós fizemos, são vídeos, eu diria que caseiros, vídeos nossos feitos, não é que nenhuma superprodução, vídeo amadores, no palco, todos eles foram feitos no palco do Teatro Deodoro. Então tem até Djavan, todos os artistas que passaram, eu acho que é uma coleção, mas isso está no nosso site também, nós publicizamos no nosso site. Então é interessante, vocês podem procurar vídeos sobre o Teatro Deodoro. Eu me referi especificamente a histórias pessoais com o teatro. Sim, são histórias pessoais. Então, sei lá, agora eu não me recordo, tem algum tempo que eu não vejo, mas vamos supor, pegar um exemplo que é conhecido de todos nós, conhecido nacionalmente, internacionalmente, Djavan. Quando eu entrei aqui no Teatro Deodoro, então, são experiências pessoais, nós fizemos isso. Otávio Cabral, muitos nomes, Ronaldo de Andrade, Homero, muitos nomes, todos os nomes que passaram no Teatro Deodoro, contando sua experiência, né? O Enio Lins. Anônimos também é importante, né? Exato, exato. Não, mas todos os artistas. Nós fizemos assim uma seleção, pegamos muitos artistas. Eu não me lembro se foram 20 ou 30, são vídeos curtos e é um projeto que nós fizemos, foi desenvolvido na nossa gestão, exatamente para gravar a memória e nós publicizamos. Isso está no nosso site, vocês vão ter que procurar. Eu não sei exatamente agora que aba que é, mas vocês dão uma procurada para quem entende que vai encontrar. Ou de pessoas, quando eu falo pessoas anônimas, são pessoas populares. Exato. Ou visitantes, moradores da cidade que não têm projeção nem local, nem nacional, mas tem uma história com o teatro. Esse resgate é importante, se considera importante? É importante, sim. Eu vou contar uma história minha para você. Há 30 anos atrás, em 1982, eu vou publicar, inclusive, porque eu tenho fotos, eu vou publicar no Instagram do meu pessoal. Há 30 anos atrás, eu tenho uma foto, algumas fotos, no Teatro Deodoro, com o grupo da Escola Técnica Federal na época, que eu era professora de teatro do grupo da Escola Técnica Federal. E nós fazíamos parcerias com a primeira-dama na época, que era Luzia Suruagi, primeira-dama do Estado. E ela ajudava no transporte com crianças carentes, Orfanato São Domingos, tudo isso. E nós lotávamos, eu fazia espetáculos infantis com o meu grupo de teatro, eu fazia parte do grupo de teatro e fazia parceria. E aí os orfanatos e escolas públicas mandavam as crianças. Vocês vão ficar abismados com a quantidade de crianças, inclusive são fotos históricas, porque antes da reforma do Teatro Deodoro, e crianças que foram no teatro pela primeira vez na vida. Crianças naquela época que hoje são homens. Talvez alguém que esteja nos assistindo fala assim, eu fui nessa época, há 30 anos atrás. Então é uma imagem assim emocionante. Eu me emociono de saber que há 30 anos atrás eu nunca me imaginei, 30 anos depois, estar como diretora-presidente do Teatro Deodoro. Você vê como as coisas acontecem. Acontece. E que, diga-se de passagem, foi o primeiro grupo de escola pública registrado em cartório. Eu fiz esse registro, é um grupo oficial, porque eu tentava entrar em concursos, tudo isso com o meu grupo de teatro. Você veja. Por falar em reformas, teatro, vez ou outra, a gente observa que pela idade dele, ele realmente precisa... É o nosso querido velhinho, né? Exatamente. Como está a situação do teatro e a previsão de novas reformas? Olha, nós trocamos desses 8 anos de gestão, né? Nós trocamos o ar-condicionado, foi até na primeira gestão,
o ar-condicionado do teatro. Foi uma operação, assim, dificílima, porque nós conseguimos fazer isso sem parar os espetáculos. Nós tivemos que alugar aparelhos de ar-condicionado, entrando pela tubulação, nós isolamos alguns camarotes, então entrava pela tubulação e ao mesmo tempo, enquanto iam fazendo as obras. Então nós concluímos isso na primeira gestão. E na segunda gestão, agora na época da pandemia, nós conseguimos a pintura do Teatro Deodoro. Então, é assim, tudo muito difícil, mas nós tínhamos a promessa, porque aí não deu tempo, teve alguns problemas de meio de campo, teve pandemia, tudo isso, mas nós tínhamos a promessa, inclusive, de fazer a mudança do carpete e das cortinas e das poltronas, porque tem muitas quebradas de forma, assim, irremediável. Então, é um outro problema, porque tem o Promemória, como é um prédio tombado, o Promemória insiste que se mantenham as cadeiras originais que não são mais originais. Pois é, já são tem reformadas. Muita coisa no teatro que com as reformas anteriores... Não, elas já não são mais originais. Nós temos fotos que comprovam isso. Nós temos o lustre do Teatro Central, que não é lindíssimo. Mas que não é o original também. Exato, mas é muito bonito e aquilo precisa de manutenção anual. Todo ano se desce o lustre, normalmente em janeiro ou fevereiro, que são meses que a gente praticamente para manutenção de todo o teatro, né? Então a gente desce o lustre e tem que fazer uma limpeza manual em pecinha por pecinha do cristal. Então você vê que são detalhes, né? Pois é. Teatro, em tempos de chuva, nós tivemos aí recentemente, né, um final de semana com uma frente fria, o céu ficou verde, enfim. O teatro, como ele está, porque a localização dele aquela região inunda muito facilmente. Lençol, né? freático. Exato, muito raso. Raso, né? Exatamente. Pois então, acontece, não chega a ser no teatro. Na sala de música, às vezes a água brota do solo. Nós tomamos providência já, e esse ano, apesar do inverno muito rigoroso que nós tivemos, já conseguimos evitar. Mas foi assim, nós passamos por vários sustos. O elevador que nós temos no complexo, ele tem que ser desligado, inclusive quando chove muito, porque inunda o poço embaixo. Nesse sentido, como se projeta, digamos assim, o teatro tem apresentado, por exemplo, eu lembro muito do projeto Pixinguinha, que foi fantástico. Fantástico demais, no Teatro Deodoro. Alguns outros festivais podem ser programados para o Teatro Deodoro? Sim, desde que haja pauta. É porque o que aconteceu? Nós ficamos praticamente 2 anos sem ter pauta no Teatro Deodoro. Então, houve assim, quando abriu, e inclusive nós abrimos com 75%, com 25% só de plateia, depois 50% de plateia, depois 75% de plateia. Então, a gente ia mudando conforme o isolamento das cadeiras, tudo isso. Mas nós estamos abertos para qualquer tipo de evento, qualquer tipo de espetáculo, festival, que venham os festivais. Nós tivemos esse ano alguns festivais aí trazidos de fora. Porque há como prospectar lá fora algumas atrações para trazer para o Teatro Deodoro, porque o que a gente observa é que com a construção do centro de convenções, muito se perdeu da plateia no teatro, mas tem espetáculos que são mais adequados até ao teatro do que propriamente uma estrutura mais moderna, porque tem essa questão também da ambiência do local, não é? Para determinados espetáculos. Isso, por exemplo, o Teatro de Arena é um teatro intimista. Então, é um teatro que se presta a um monólogo também, um espetáculo que fica mais perto da plateia. Você tem outra interação da plateia. O Teatro de Arena, nós temos 180 lugares, né? Então, ele é um teatro... Eu fui uma vez ver um espetáculo em São Paulo, belíssimo, do Jean Genet, que ele fez muitos espetáculos no Presídio. E eles fizeram uma cela, realmente a porta da entrada do teatro era uma cela, foi no MASP, no palco do MASP em São Paulo. E aí você entrava na cela e você se sentia mesmo como
um presidiário, e aí a cela, e o cenário era como se fosse as paredes da cela. É uma coisa que eu lembro que eu me senti até um pouco mal, assim, falei, nossa, eu estou me sentindo presa, né? Mas o bilheteiro, o objetivo era exatamente, esse, a pessoa da bilheteria era um guarda. Assim, bravo, entendeu? Aquela fisionomia, já era encenando. Então, assim, você fala assim, esse espetáculo pode ser num grande teatro, como o palco do Centro de Convenções? Não, não faz sentido. Pode ser no Teatro Deodoro? Não, não faz sentido. Então, assim, eu acho que vai muito, eu que fui professora de teatro anos da minha vida, né? Então, assim, vai muito você aproveitar o seu espaço. O seu equipamento. Aproveita o seu equipamento, exatamente. E aí você trabalha com o que você tem, que o seu resultado vai ser muito melhor com o seu público. Então, a gente que assiste a vários shows no Teatro Deodoro, sabe da ambiência, não é? Porque aquele teatro, o Lucarini, ao construí-lo, a concebê-lo arquitetonicamente, ele é próprio para encenação musical. Né? Porque é forma de ferradura. Sim, é o palco italiano. Não, é o palco italiano. E veja bem, o palco, para quem não sabe, vou até dizer uma outra característica, ele tem uma ligeira inclinação, porque olha como é bem pensado, porque quem está na primeira plateia, se você colocar uma bolinha de gude, ela vai correr, porque exatamente o que está ao fundo, ele tem que ficar um pouquinho mais alto, é uma ligeira inclinação, é coisa de 2, 3 centímetros, mas ele tem essa inclinação exatamente para quem está na plateia poder visualizar. Ter visibilidade ter total, a visibilidade não é? toda, uma boa visibilidade, né? Então nós temos na frente também o fosso da orquestra, os espetáculos musicais que tinham música ao vivo. Isso qualquer teatro que você vai na Broadway, que você vai, enfim, nesses teatros grandes, inclusive tanto do Brasil quanto os internacionais e mundo afora, você vê todas as óperas, o Fantasma da Ópera, tudo isso, eles têm o fosso onde fica a orquestra quietinha ali debaixo, eles não aparecem, mas eles tocam ao vivo o espetáculo que acontece no palco. Né? Então, isso é o que eu disse. Sou apaixonada pelo Teatro Deodoro. É linda, também sou. Bem, chegamos ao final da nossa entrevista. Pena. Pois é. Agora poderíamos que a ficar mais tempo. Pois então. Mas aí, essas considerações finais a você, professora. Muito obrigada. Eu queria agradecer ao programa, queria agradecer a você. E quero convidar vocês que estão nos ouvindo, o convite aqui é do coração, tá? Apareçam, por favor, vai ter, como eu disse, todas as tribos, todos os públicos, todos os horários. Então você, não posso de manhã, vai de tarde, vai de noite, eu não posso de tarde, vai de manhã, vai de noite, enfim. Então vocês vejam que vocês possam ir, mas não deixem de prestigiar que foi uma programação montada por mim, pelo nosso diretor artístico, a quem eu agradeço muito em nome de toda a equipe que se envolveu nessa programação, o Alexandre Holanda, e eu faço questão de agradecer a todos que estão participando da programação e a presença de vocês já antecipadamente. Eu estou esperando vocês. Obrigada, professora Sheila Maluf, até uma próxima oportunidade. Assim espero. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.